Aprovado. A requerimento do vereador André, votação englobada da pauta de requerimentos e pauta de indicações. Os vereadores que desejarem aprovar o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Chamada pauta de requerimentos e indicações. Aprovado. Leitura das matérias que deram entrada nesta casa na noite de hoje. A leitura será feita pelo secretário DOC, vereador André Luiz. Boa noite, presidente Viviane, vereadores, vereadoras, público presente, que nos acompanham pela televisão. Na noite de hoje, apenas uma matéria deu entrada. Projeto de resolução da presidência dispõe sobre a substituição de veículo colocado à disposição do juízo eleitoral das zonas eleitorais 305 e 293 de Ribeirão Preto, conforme especifica. Volkswagen Gol DBS 8425, patrimônio 5451. Somente esta, presidente. Encaminhe-se a secretaria para a fase de pauta e posteriormente às comissões. Suspendo a sessão por 2 minutos para a elaboração da ordem do dia. Reaberta a sessão chamada regimental. A quórum. Votação dos projetos da pauta.
Primeiro projeto da pauta, projeto de lei complementar 292/2016, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a receber como dação e pagamento imóvel no município de Ribeirão Preto, como forma de extinção de débitos tributários junto à Fazenda Pública Municipal, conforme especifica a área de terra urbana localizada no Morro do Cipó, prazo vencido 16/9. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, em votação chamada. Está negado o projeto. Para justificar, a vereadora Gláucia Berenice. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Eu votei favorável a esse projeto, entendendo se tratar de uma renúncia de receita de forma disfarçada. Na verdade, a Prefeitura estaria perdoando uma dívida de quase R$140 mil de um munícipe e recebendo uma área para fazer a preservação ambiental, porque já é uma APP, um valor um pouco alto, um valor de avaliação, quase R$1 milhão, porém, a Prefeitura teria o ônus de ainda cuidar dessa área. Então, nós entendemos que, sim, é uma receita de renúncia. No mercado, esse proprietário, ele não tem como vender, ninguém vai comprar nem por 150, nem por 200 e nem por R$500 mil. Então, eu entendo que, nesse momento em que a cidade precisa, cada vez mais, de turbinar os seus caixas para fazer frente a todo o endividamento, não dá para fazer uma renúncia de receita. Então, foi esse sentido que nós encaminhamos, na verdade, nós votamos de forma contrária a esse projeto. Muito obrigada. Para justificar, vereador Beto Canguçu. Boa noite às pessoas que acompanham a sessão aqui do plenário da Câmara, que acompanham de suas residências por meio da TV Câmara, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Estava debatendo muito com a vereadora Gláucia, o vereador Papo, estávamos conversando com o vereador Maurício sobre este projeto. Eu acabei me abstendo da votação por uma questão de concepção. Eu penso que, apesar de toda essa questão colocada pela vereadora Gláucia, que o município receberia uma área de preservação permanente e passaria a ter a responsabilidade de cuidar dessa área, eu entendo, vereador André, que uma visão de ambientalista, né, de quem tem a preocupação de ocupar as áreas verdes do município e dar a ela a destinação adequada. Eu penso que seria melhor esta área estar na mão do poder público, em que pese a responsabilidade que passaria a ser dele, porque ele teria condições de implementar, por exemplo, um parque ecológico no Morro do Cipó e agregaria esta área no patrimônio da Prefeitura, né? E é um imóvel que está orçado em 900 mil, a gente sabe que não vai vender por isso, a troco de uma dívida de 100 e poucos mil. Então, não consegui vislumbrar um prejuízo para a Prefeitura nesse sentido. E na minha visão, em que pese, eu estava dizendo para a vereadora Gláucia, se eu
fosse prefeito da cidade, eu gostaria de ter essa área de preservação permanente na posse do município, porque isso me possibilitaria ampliar um possível parque ecológico a ser implementado lá no Morro do Cipó. Obviamente que essa é a minha visão, e quem está na prefeitura pode pensar de maneira diferente. Por isso que eu me abstive. Mas eu ainda acho que seria, do ponto de vista ambiental, melhor que esta área tivesse sobre o município. Ele teria mais condições de garantir, de fato, o uso desta área conforme previsto na lei, do que um proprietário que não tem condições de implementar lá um parque e vai passar a sua vida toda com aquele terreno parado, sendo objeto de depósito, de entulho e outras coisas. Então, mas é isso, mas eu respeito a opinião da vereadora Gláucia, acho que ela tem razão também na preocupação dela, por isso que me abstive. Numa visão ideal, eu gostaria que essa área tivesse sido incorporada pelo município, mas nós não vivemos num mundo ideal, obviamente. Obrigado. Próximo projeto da pauta, projeto de lei complementar 294/2016, Executivo Municipal, dispõe sobre a permuta de bens imóveis e dá outras providências. Abertura de um trecho da Rua Basílio da Gama e um trecho da Avenida Lafayette Costa Couto, prazo vencido 17/9. Está em discussão, não havendo vereador para discutir a matéria. Para encaminhar, a vereadora Gláucia Berenice. Senhores vereadores, mais uma vez, agora eu venho encaminhar contrariamente a esse projeto, porque mais uma vez a Prefeitura ela apresenta a permuta de áreas públicas e particulares sem respeitar o interesse público. Nós temos, nesse caso, um laudo da Prefeitura que desvaloriza o patrimônio público e valoriza o patrimônio privado. O imóvel público tem um valor venal de 2,2 milhões e valor de mercado 1,9 milhões. O imóvel privado, ele tem no valor 485, valor de, valor venal, 488 mil reais. Fica difícil para nós aqui, enquanto vereadores, entender essa lógica, em que você desvaloriza o imóvel público e valoriza o privado. E o que é pior, nós não temos ainda no projeto a dimensão da importância, da necessidade dessa permuta. Então, eu encaminho contrário, são projetos que têm vindo aqui para esta casa, nós não temos condições de entender os pormenores. Sim, temos lá os técnicos da Prefeitura e muitas vezes nós ligamos, nos inteiramos do teor do projeto. Mas nós não sabemos com muita clareza a importância e por que o interesse do particular sempre se sobrepõe ao interesse público. Esta é a grande questão que nós estamos vivendo aqui nesses últimos dias, de renúncia de receita, permutas de áreas públicas por áreas privadas particulares. Nós tivemos aqui uma permuta de uma área nobre em Bonfim Paulista, por uma área na região central que pouca coisa vai ser feita. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos ter um loteamento muito bom no Bonfim Paulista, viu, vereador Rodrigo Simões? Aquela área pública se tornou um loteamento, se tornou um condomínio, e, infelizmente, a Prefeitura abriu mão de áreas públicas para creches, escolas, postos de saúde e tantos equipamentos públicos necessários. Então, eu encaminho contrário a esse projeto. Muito obrigada. Para encaminhar, vereador Jorge Parada. Senhora presidente em exercício, Viviane, nobres colegas, distinto público, imprensa, telespectadores, em princípio, você trocar uma área por outra, quando há um benefício para a Prefeitura, não há nada demais. No caso, eu acho que até é uma justificativa nobre de você ampliar aquela parte do fim da Avanhandava que precisa ter um destino adequado. Aquilo lá realmente é um gargalo na questão viária.
Mas o que deixa, o que estranha aqui é a questão da valorização e da metragem dos terrenos trocados. O terreno que a prefeitura está cedendo na troca tem 9.000 metros quadrados, enquanto que o terreno particular tem apenas 3.000 metros quadrados, todos na mesma região. A distância é pequena entre um terreno e outro, em que pese o benefício que eu falei, a que se destina essa troca, mas é uma disparidade muito grande, e a avaliação está exatamente igual. Quer dizer, o proprietário ele vai ter que voltar apenas alguma quirela para poder cumprir o valor exato da área doada, da área trocada. Então, acho que a questão está aí. Eu acho que não é convincente para nós, mesmo leigos a nível de corretagem de imóveis, não somos corretores, mas nós temos uma noção. Você trocar uma área de 9.000 metros por outra de 3.000 metros quadrados, na mesma região, próximos, quer dizer, é suspeito. Nós temos que realmente negar até que possa ser justificado isso. E outra coisa que me chamou a atenção, senhores, na assinatura do laudo de avaliação, está faltando uma assinatura de um funcionário importante, que é o Lanchotti. O Lanchotti não assina essa avaliação. Quer dizer, para mim pode não ser nada, mas pode ser tudo. Então, acho que por uma questão de precaução, nós deveríamos negar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Coraúce Neto. Senhor presidente, nobres colegas, senhores da imprensa, Guto, da revista Revide, que se faz presente, é o Alfredo que está aí? O Alfredo, do Jornal Tribuna, que é fotógrafo, senhores que estão assistindo a sessão aqui na Câmara Municipal na noite de hoje, está presente também aqui a TV Record, o senhor repórter, o cameraman, sejam sempre bem-vindos. Senhores telespectadores, eu ouvi atentamente o que os vereadores que me antecederam disseram. Vou acompanhá-los. Mas eu queria fazer aqui, vereador Bertin Scandiuzzi, vereador Ricardo, queria fazer aqui um pedido àquele que for eleito prefeito de Ribeirão Preto. Nós temos duas avenidas em nossa cidade que são praticamente abandonadas. Uma delas é a Avenida Rio Pardo, no Ipiranga, e começa exatamente ali perto da Rua Pará. Aquilo é o fim. Coitado do povo que mora do outro lado da Avenida Rio Pardo. Quem conhece essa Avenida Rio Pardo, naquele trecho do Ipiranga, sabe o que eu estou falando. É isso, Jorge Parada? Então, essa é uma avenida que tem que ser refeita. Ela tem que ser feita novamente, a Avenida Rio Pardo. Quem já passou por ali, ou quem mora ali, ou quem mora na proximidade, sabe o que eu estou dizendo. Entra prefeito, sai prefeito, entra, sai prefeito, e lá continua do mesmo jeito. Não há nenhuma modificação. E a outra avenida é exatamente essa aqui, que é a Avenida Lafayette Costa Couto. Esse aqui é o fim. Essa avenida é uma vergonha. Quem mora naquele trecho da cidade sabe o que eu estou dizendo. Não é hoje, não é ontem, foi sempre assim. Entrou prefeito, saiu prefeito e ninguém olhou por essas duas avenidas. Nem a Lafayette Costa Couto e muito menos a Avenida Rio Pardo. Então faço aqui um apelo ao prefeito que for eleito em nossa cidade o ano que vem. Olhe com carinho para essas duas avenidas. São duas artérias importantíssimas da nossa cidade, importantíssimas para o bairro de Ipiranga. Eu acho que o prefeito que fizer esse melhoramento que eu estou dizendo, nessas duas avenidas, vai ter o seu nome gravado no coração da cidade inteira de Ribeirão. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores para encaminhar, está em votação. Chamada.
Negado o projeto. Próximo projeto da pauta, projeto de lei complementar 295/2006, de 2016, Executivo Municipal, altera o artigo 110 da Lei 2.415, de 21 de dezembro de 70, regulamenta a substituição tributária e revoga leis conforme especifica, prazo vencido 17/9. Não havendo vereadores para discutir, para encaminhar, vereador Rodrigo Simões. Sim, Suzy, entendi complicada. Eu entendi. Imagina. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, imprensa, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, encaminhar contrário a esse projeto. Esse projeto, na verdade, pessoal, já entrou na pauta mês passado e foi retirado. Houve aí um desencontro de informações, um ruído na comunicação. A Secretaria da Fazenda mandou o projeto para cá, através do Executivo, é lógico, e não passou pelos contabilistas, que são os profissionais interessados em tratar, em defender o projeto. O projeto, trata-se de um projeto inconstitucional. Tivemos reunião na Secretaria da Fazenda, apontando isso daí, e houve um comprometimento da Fazenda em não enviar mais. Eu não estou entendendo o porquê. É que não tem ninguém do governo aqui para nos responder. Por que esse projeto voltou para casa? É um projeto que multa as empresas em R$ 1.800, independente do valor da nota fiscal, de cada nota fiscal. Prejudica as empresas de prestação de serviço, não apresenta benefício algum ou diferenciação para pequenas e microempresas. De acordo com a Lei Federal Complementar número 147, toda nova lei que não prevê tratamento diferenciado será considerado nula para os mesmos. Então, eu peço que cada um de vocês vote não, que esse projeto seja refeito, seja reavaliado no Executivo, seja amplamente discutido, aí sim, possa voltar para casa de forma adequada. Eu peço o voto não aos senhores e senhoras vereadoras. Obrigado, senhora presidente. Próximo vereador para encaminhar, vereador André. Vereadores, vereadoras, público presente, os que nos acompanham em casa, essa matéria causou grande preocupação e mereceu uma análise atenta da nossa assessoria jurídica, mas também o assessoramento do setor dos contabilistas, que deveria, como foi dito pelo vereador Rodrigo, ser consultado, deveria se manifestar. E o que eu ouvi dos especialistas é justamente a preocupação que o legislador pátrio traz com relação ao micro e pequeno empresário. E que no caso da matéria que está apresentada para o nosso julgamento, poderia trazer grandes prejuízos a esse setor. O Brasil optou por defender esse setor da economia, tanto que garantiu, sempre que existir alteração nas legislações, esse setor precisa ser preservado. Esse setor merece uma atenção especial, principalmente nos municípios, que não ocorreu no caso que nós estamos analisando. Então, diante de tudo que nos foi apresentado, diante do assessoramento que nós buscamos, diante das informações, diante da preocupação, principalmente no momento em que nós atravessamos, as características da cidade de Ribeirão Preto, que é fundamentada basicamente no pequeno empreendedor, no pequeno prestador de serviço, nós devemos, por cautela, rejeitar o projeto. Então, nesse sentido, eu encaminho contrário ao projeto do Executivo. Próximo vereador para encaminhar, vereador Maurício Gasparini. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, ao público presente. Esse projeto enviado à Câmara Municipal nessa noite mostra como esse governo que hoje está na administração municipal é insensível às causas comuns, né, de Ribeirão Preto.
Ainda hoje, conversando com um comerciante aqui da Avenida Francisco Junqueira, o senhor Leandro, pai de família, a esposa dele estava do lado com a sua filha, e ele me dizia, vereador Bertinho, que a firma dele tem ali 20 anos no mesmo endereço, mas que se alguma coisa não mudar nos próximos 6 meses, a empresa vai fechar. Aí vem uma lei como essa, que desprivilegia o microempreendedor. E nós sabemos que a nossa cidade, gente, Ribeirão Preto, é prestação de serviços, é comércio, é a nossa alma, é o que move a nossa cidade, é a nossa cultura, né? E vem uma lei como essa, que ainda coloca um valor de multa, gente, de R$ 1.800, independente do valor da nota. Se a pessoa cometeu um erro ali na emissão da nota, se a nota fosse sei lá, R$ 20, você errou um negócio lá na nota que eles especificam aí, R$ 1.800 de multa. Vereador que absurdo Maurício, é esse? É fácil a explicação. É a gana de arrecadar, querer recuperar o tempo perdido em cima daqueles que contribuem com o progresso da cidade. Só pode ser isso. Esse é o problema. Só pode ser isso, vereador Bertinho. Por isso que eu encaminho contrário também. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores para encaminhar, está em votação. Chamada. A requerimento do vereador André, votação englobada dos itens 4 e 5. Os vereadores que desejam aprovar permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 1280 de 2016, Rodrigo Simões e Capela Novas, denomina logrador público ou próprio municipal de Diácono Antônio Del Lama. Quinto projeto, projeto de lei 1284 de 2016, Genivaldo Gomes, denomina logrador público ou próprio municipal de Alan Cerdeira. Não havendo vereadores para discutir, está em votação. Chamada. Aprovado. Para justificar, vereador Bertinho Scandiuzzi. Sim, senhora presidenta, nobres colegas, público que nos acompanham, esse projeto, os autores do projeto estão de parabéns, o Rodrigo Simões, o vereador Capela, e fazer essa homenagem a um homem que foi um exemplo na cidade de Ribeirão Preto, o senhor Antônio Del Lama, o diácono Del Lama, que eu tive a oportunidade de, na época, passar pela orientação dele como catequista, até por época da minha primeira comunhão na Igreja Santo Antônio. Ele foi um homem que sempre deu exemplo em termos de família, seus filhos sempre servindo a igreja, principalmente a igreja católica, a igreja Santo Antônio, aonde eu tenho o prazer de acompanhar, às vezes, a Sônia, sua filha, que presta muito serviço, prestou muito tempo na catedral, agora na igreja Santo Antônio do Pão dos Pobres, e a Margarida, os filhos todos, o Miguel,
o Paulinho, todos os filhos que frequentam a Igreja Santo Antônio. Eu estou chateado com a perda do senhor Antônio Deulama, mas eu tenho certeza que ele exerceu a sua função de um verdadeiro pastor, um verdadeiro sacerdote, eu posso até dizer assim, um verdadeiro discípulo de Deus, que soube sempre prestar e levar a palavra de Deus ao conhecimento, principalmente das crianças. Quando, algum tempo atrás, na Igreja Santo Antônio, às 7 horas da manhã, era celebrada a missa das crianças, e ele era o animador da igreja. E após a celebração, ele reunia todas as crianças num salão ao lado da igreja, onde então ele prestava o serviço de catequese. Tá, Robertinho. Um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de servidor de Deus. É uma homenagem justa que a Câmara está aprovando hoje, por unanimidade. Eu ia justificar também, daí vou até usar, aproveitando. Você citou um aspecto importante do diácono Deulama, que era o trabalho com as crianças. Eu quero aproveitar e citar um outro aspecto importante, até porque quando a Câmara vota nome de rua, algumas pessoas reclamam, questionam, por quê? Quem não teve a oportunidade de se recordar desse nome, diácono Antônio Deulama, certamente vai se recordar quando esteve em algum dos velórios, ali na Flávio Shoa, e ele atendia de modo extremamente generoso no momento mais difícil da sua vida, que é o momento quando você perde um ente querido. Quantas pessoas, ao perder o pai, a mãe, o filho, um irmão, uma irmã, um cunhado, se socorreu do diácono Deulama, não só pela proximidade da sua residência, dos velórios, mas porque ele tinha um jeito muito peculiar de chegar, e muitas pessoas durante as homenagens fúnebres começavam a conversar, fazer barulho, ele vinha, dava um puxão de orelha e falava, com toda a delicadeza, toda a educação. Vamos entrar em oração? E convidava as pessoas para se achegarem próximo daquele que estava sendo velado, fazia as suas orações e trazia conforto, não só encomendando a alma na tradição católica, mas principalmente trazendo conforto aos familiares. Então, um homem que realmente merece ser lembrado, não só pela comunidade católica, mas por toda a população de Ribeirão Preto, por ter devotado grande parte da sua vida no serviço ao próximo, no serviço do consolo, daquele abraço carinhoso. Permite, até na profissão que ele escolheu, acompanhando uma profissão, não desmerecendo as demais, de marceneiro, acompanhando a profissão de pai de Jesus, o São José, ele que sempre, inclusive, transmitindo aquela profissão aos seus funcionários, às pessoas que participavam no seu local de trabalho. E não tinha horário, né, Bertinho? Muitas vezes, tarde da noite, muitas vezes logo nas primeiras horas, quando os velórios os sepultamentos seriam nas primeiras horas, você chegava lá, batia na porta dele, ele ia... muitas vezes a gente até dava carona, né? Que ele não estava dirigindo mais. Você pegava e levava, ele extremamente generoso. Uma pessoa que marcou a história de Ribeirão Preto, certamente. E o bonito de ver o carinho com que ele era tratado pelos seus filhos, né? Soube criar uma família enorme, uma família que hoje ainda continua seguindo o exemplo dele, servindo a Deus nas celebrações na Igreja Católica. Muito bem. Sob a proteção de Deus, e declaro encerrada a presente sessão.